Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grupo Impacto Leilões, a melhor assessoria no mercado de leilões de imóveis do Brasil. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Pedro Azevedo, sou sócio proprietário aqui do Grupo Impacto Leilões, também sou perito avaliador de imóveis e atuo como corretor de imóveis. E no vídeo de hoje vamos dar os 10 conselhos estes que todo arrematante, quando vai fazer o seu primeiro arremate no mercado de leilões de imóveis, deve saber. Então bora lá pro vídeo. O primeiro conselho: entenda a diferença entre o leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial, ele acontece por ordem de um juiz. E ele acontece nos casos onde o juiz quer garantir um crédito para o exequente daquela ação. E essa ação ela pode ser no âmbito civil, tributário, pode ter a ver também com condomínio, com IPTU. Então vamos lá. Já que ficou claro como acontece um leilão judicial, eu vou explicar aqui como ocorre o leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial são aqueles mais famosos que ocorrem também o financiamento ou a falta do pagamento do financiamento. Ele ocorre quando tem um contrato de alienação fiduciária ou garantia real que permita que ocorra um leilão no meio extrajudicial. Ou seja, ele pode ocorrer quando tem carta de crédito, quando você não paga aquela parcela do consórcio, quando você não paga aquela parcela do financiamento. Então, são essas opções que pode ocorrer o leilão extrajudicial. E lembre-se sempre, antes de pensar em arrematar, lembre-se que você deve saber em qual modalidade você está entrando. E ambas, por mais que sejam parecidas, têm procedimentos específicos de cada uma. O segundo conselho: aprenda a ler o edital. E o que seria o edital no mercado de leilão de imóveis? O edital, ele é a lei do leilão. É lá que vai estar escrito o valor, a forma de pagamento, se pode ser financiado. Também vai estar descrito lá os débitos que aquele referido imóvel tem, seja ele de IPTU, de condomínio ou qualquer outro débito atrasado que o arrematante vai ter que pagar ou deixar de pagar, a depender do edital. Também, em algumas ocasiões, ele vai demonstrar se aquele imóvel está reformado ou se ele não está reformado, se ele está ocupado ou se ele está desocupado. Então, dizendo tudo isso, fica muito claro que o edital é a parte mais importante do leilão. Quando você arremata um bem, você também compra o edital que vem nele. Conselho número 3. Faça uma pesquisa de mercado antes de entrar no leilão. Pois bem, a pesquisa de mercado eu gosto de detalhar em 3 tópicos. O primeiro, a região. Você tem que fazer uma busca detalhada sobre a região que aquele imóvel está, para até ver se está ocorrendo alguma coisa em relação à infraestrutura, se está tudo certo com aquela região, para que isso não possa impactar diretamente no seu arremate. O segundo detalhe importante é sobre a liquidez. O que eu digo sobre liquidez? Quando você for fazer essa busca da região para ver se ela é boa, você também tem que ver com corretores imobiliários da região se há liquidez naquela região. O que significa diretamente quanto tempo pode demorar aquela operação. Então você tem que ver especificadamente se aquela região é líquida, se tem muitas pessoas querendo morar lá, se aquela localização daquele imóvel é boa, se ela é muito procurada. Então você tem que olhar todo esse detalhe em relação à liquidez. Agora, o terceiro detalhe é o estado aparente. O que eu falo sobre estado aparente? O que significa isso na minha visão? Pedro, perito avaliador de imóveis. Estado aparente é nada mais que você tem que olhar e visitar o imóvel ou olhar através de fotos para ver se aquele imóvel, quando não estiver disposto no edital, ele está reformado, se ele está em boas condições, para que você possa julgar pelo menos um mínimo que você vai ter que gastar em relação à reforma. Então vamos lá, juntou os 3 detalhes: liquidez, estado aparente e a região. Agora você tem todo um procedimento para que você possa avaliar corretamente aquele imóvel, para ver se ele está no valor adequado, para ver se ele está em uma região boa e para ver quanto você vai gastar, no caso, se tiver, de reforma. E lembre-se sempre, o design só faz sentido quando você sabe o valor real daquele imóvel. O conselho número 4. Você tem que ter estratégia de lance. Você tendo uma estratégia de lance, você tem que definir, antes de você entrar no leilão, o valor máximo que você está disposto a arrematar aquele bem.
Porque você é um arrematador inteligente, você já fez a pesquisa de mercado, você sabe quanto você vai ter que gastar, você sabe se aquele imóvel pode ou não estar reformado, então você já fez todos esses aspectos para ter uma avaliação. Agora você tem que entrar no leilão sabendo o valor máximo que você pode dar para que aquela arrematação seja frutífera, para aquela arrematação ela te traga realmente lucro. Então, quando você entrar no leilão, você tem que ter o seu valor máximo que você está disposto a adquirir aquele bem. Isso evita, inclusive, as guerras emocionais que a gente vê diariamente no mercado de leilões de imóveis. Porque a pessoa, quando ela não está preparada, quando ela não tem estratégia, ela entra de qualquer jeito. E ela vai dando um lance ali, à medida que as pessoas vão dando um lance, ela vai tentando cobrir ainda mais apenas para uma disputa de ego. E no leilão você não ganha sendo raro, você ganha sendo estratégico. Conselho número 5, saiba lidar com a ocupação. Então vamos lá. O que seria a ocupação? A maioria dos imóveis que vão a leilão, eles vão estar ocupados. Independente do leilão, que seja judicial ou extrajudicial, eles vão estar ocupados. Então você tem que aprender todas as técnicas para que ocorra a desocupação de forma legal e de forma rápida, principalmente, porque com a desocupação mal feita, aquele processo pode demorar mais do que deveria. Então vamos lá. A desocupação, existe 2 métodos. A desocupação amigável, que é aquela quando você vai fazer visita pessoalmente ao imóvel, você entra em contato com o ocupante, e lembrando que o ocupante pode ser o ex-mutuário, um inquilino ou até terceiros. Então você entrou em contato com ele, você começa a ter esse diálogo para ver de que forma vocês podem fazer para que seja bom para ambos os lados, para que houve uma desocupação mais tranquila para a sua parte e que também beneficie ele. Mas vamos supor agora que ele não quis sair de jeito nenhum. Então, como todo arrematante tem base legal, que no caso é na Lei 9.514 de 97, você pode fazer a desocupação por via judicial. Você entra em contato com um advogado e você entra com uma ação chamada ação de emissão da posse. Então vamos lá, você foi lá, achou um advogado e entrou com a ação. E agora? Agora você vai aguardar o trâmite do processo para que o juiz expeda um mandato de emissão da posse, onde o oficial de justiça vai se deslocar até o imóvel e fazer, se necessário, aquela desocupação forçada. Então, em qualquer um dos métodos, seja desocupação amigável ou seja uma desocupação por via judicial, aquele imóvel vai ser desocupado de uma forma ou de outra. E por isso que a gente sempre diz que imóvel ocupado não é problema. Imóvel ocupado é apenas uma etapa do investimento. Conselho número 6. Cuidado com os imóveis que têm dívida. Pois bem, toda vez que você vai entrar no leilão, você tem que saber todas as dívidas que tem e que recaem sobre aquele imóvel. Porque tem diferença entre as dívidas. Quando ela se trata de IPTU e de condomínio, elas são classificadas como dívidas próprio terreno. E o que significa isso, Pedro? Dívidas próprio terreno são aquelas que acompanham o imóvel. Então vocês têm que tomar muito cuidado com essas dívidas. Vocês têm que analisar elas de uma a uma para ver até qual é o volume, quantas são e também ver quem vai ficar responsável por essas dívidas. E assim, às vezes o imóvel pode estar barato, porque o problema é que está caro. Conselho de número 7. Não entre num leilão sem uma assessoria. E quando eu digo isso, não é puxando sardinha aqui pra gente. É muito pelo contrário. Porque com assessoria especializada no mercado de leilões de imóveis, onde você tem a leitura do edital, você faz todo esse estudo mercadológico, você faz toda a desocupação, acompanha o processo de reforma e então faz todo esse procedimento que é necessário no mercado de leilões de imóveis, você tem uma garantia real de que você não vai estar gastando ou deixando de gastar nada mais daquilo que seja necessário. E é por isso que a maioria das vezes que nós vemos arremates que dão prejuízo são justamente arrematantes que, por falta de conhecimento, acabam arrematando grandes prejuízos no mercado de leilões porque não estão acompanhados de uma assessoria especializada, não têm o conhecimento necessário para fazer aquilo. Então você tem que ficar muito atento nos leilões e para os primeiros arremates eu sempre recomendo para que você tenha uma assessoria especializada ao seu lado para que aquele leilão se torne o seu maior lucro e não o seu pior prejuízo. Conselho de número 8. Entenda os custos após arrematar. Então vamos lá, quais custos são esses após a arrematação? Pois bem, você tem os custos de ITBI,
escritura e registro, a depender da ocasião do leilão. Se for por leilão extrajudicial e o imóvel ser superior a 30 salários mínimos, você pode estar registrando o próprio contrato da financeira, seja ela Caixa, Santander ou Banco do Brasil, diretamente no cartório de registro de imóveis. Agora, se o valor for superior a 30 salários mínimos urgentes no país, é necessário que haja uma escritura. Ou seja, falando tudo isso aqui para vocês têm que saber exatamente quais são os custos após você arrematar um imóvel em leilão. Porque não é só simplesmente você arrematar e o imóvel vai ser seu. Você vai ter que pagar ITBI, você vai ter que, a depender do caso, pagar a escritura, vai ter que pagar o registro. Então você vai ter uma série de gastos que vão vir junto com o seu imóvel arrematado. Conselho de número 9. Tenha paciência. Por mais que o mercado de leilões de imóveis seja um mercado altamente lucrativo, você tem que ter paciência, você tem que ter estratégia em toda operação que você vai fazer. Porque, por se tratar de um imóvel, ele tem todos os trâmites que precisam ser seguidos. Eles têm escritura, ele tem registro, ele tem a desocupação, tem o prazo da reforma e também tem o prazo da venda. A maioria das médias que nós vemos no mundo dos leilões, desde uma arrematação do imóvel até realmente a venda, quando você coloca um lucro no seu bolso, é mais ou menos de 8 a 12 meses. Então é uma operação que ela demora mais tempo, por mais que seja muito lucrativo, e realmente é uma operação mais demorada. Então, ganhar dinheiro com leilão exige calma e não pressa. Conselho de número 10. Pense como investidor e não como morador. E por que eu digo isso? Não necessariamente aquele imóvel que você arremata em leilão, que vai te trazer lucro no leilão, não necessariamente ele vai ser um imóvel que você moraria, numa região que você moraria ou num bairro que você moraria. Até porque investidor inteligente compra pelo número e não pela emoção. Então você analisa ROI, deságio, liquidez e potencial de valorização daquele ativo. Então esses foram os 10 conselhos fundamentais para quem vai arrematar o seu primeiro imóvel de leilão ou para quem já arremata o seu imóvel de leilão. E se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva e curta e compartilhe para aquela pessoa que precisa ouvir esses conselhos. E gostaria também que vocês nos seguissem no Instagram, porque lá postamos dicas diárias do mercado de leilões de imóveis e de quem realmente vive desse mercado.